Vamos lá. Boa tarde. Lá vamos nós. Um pouquinho mais geladinho hoje, mas o normal até mais quente do que o normal pra época, né? Então tamo aqui, velho. Vou dizer uma coisa pra você. Trampei, mano. Trampei e ainda tudo certinho, dentro dos prazos direitinho, cara. Eu já tinha bastante coisa, bastante compromissinho aí, que era o preço mesmo, né? Da folga, inclusive da folga do próprio dia 30, né? Da segunda-feira. Que eu emendei, né? Mas olha, missão cumprida com excelência. Mano, pensando que é pouca merda. Cara, fechei os encargos, mesmo com uma diferençazinha. Não, fechei os encargos, deu uma diferençazinha. Procurei a diferença. Consertei a diferença. Emiti. Emiti a guia, as guias pro fundo de garantia. Emiti e conferi as guias do INSS. Emiti as guias do imposto de renda sobre as folhas. Encaminhei tudo. Depois tive um cálculo chato pra caramba pra fazer, de umas folhas complementares, né, que a gente lança como adiantamento. E também deu um probleminha, fui lá, corrigi o problema, voltei, recalculei, entreguei, encaminhei. Elas são para pagar depois de amanhã. Fechei a folha particular do chefe. Eu faço a folha da babá. Vai ser uma babá do meu chefe. E fecho tudo no e-social, emito olerite. Faço todo o processo, né? E quando eu fechei o olho, abri o olho de novo, já eram 5 horas. E cá estou, em cima da minha motoquinha, a caminho da minha residência. Hoje é dia da patroa dar uma ripinha lá, vender os bolinhos dela. Tomara que dê tudo certinho. E pra casa pra ficar com o Pitoquinho, cuidar dele e tudo. E a gente se vira. E a gente se vira. Mas sabe, cansado, um pouco cansado sim. A gente fica enferrujado, né? Ficando em casa. Vai lá, filho, pode ir.
E aí quando volta e ter uma demanda dessa, a gente já entra no clima rapidinho. Realmente foi bem gratificante hoje. Cumprir todos os pedaços necessários. Tenho passado poucas atualizações sobre o Marcitos. Não sei bem até onde eu falei. A verdade é que as nossas correrias também têm esse mal, né? Esse sentido de que ele está na rotina dele, né? Procurando, fazendo. E toda a parte de novidades e tudo mais vai se esfriando um pouco, né? Agora é a vida mais próxima do real lá, né? Então, ele mesmo em determinado momento deu uma sossegada as últimas semanas aí. Ele tá até um pouco distante e tal. E aí eu prefiro não ficar cutucando muito. Uma vez ou outra eu dou uma insistida. E aí, velho, como é que você tá? Como é que estão as coisas e tal? E a fase é agora de finalizar aí o curso, né? O inglês lá. A fase é de procurar emprego, né? A gente já começa a preocupar. A grana, né? Sim. E estamos aí, né? Estamos correndo. Ele disse isso, né? Tem esse compromisso com a minha mãe, né? De ir para Portugal e tal. Ele não queria gastar essa grana. Isso com certeza afeta um pouco aí ele, mas também ele não quer deixar minha mãe na mão, né? Ela já fez tudo, comprou tudo, então tá correndo aí. Tanto que não vai estar comigo no aniversário do Cauê e nem no meu aniversário. Ai, minha véia vai estar lá com o filhinho dela, né? Eu tô aqui sempre. Vai estar lá com o pitocão dela. O gigantão. Nossa, hoje tá uma segunda-feira, né? Uma autêntica segunda-feira. Não, eu não tô confundindo os dias, não. Segunda-feira é um dia que o trânsito tá bem tranquilo. É com certeza o melhor trânsito da semana para retornar numa semana normal, né? E hoje é quarta, mas é uma quarta à la segunda, né? Hoje é a volta do feriado. De repente ela é até melhor do que a segunda, porque tem mais preguiça, tem mais gente que possa ter emendado, tem mais faculdade que eu sei, eu me lembro. De vez em quando a gente decretava uma semana de saco cheio e dane-se. Não tinha prova, não tinha palestra, não tinha aula muito importante que a gente pudesse perder. Todo mundo para fora. Ou todo mundo fora. Não era sempre, mas de vez em quando. Enfim. Então, assim, eu não perturbo muito, assim, de todo dia, tá perturbando o Márcio, porque, de repente, também corre o risco de ser aquele momento, dele estar naquele momentinho, que a saudade começa a bater efetivamente. Não há grandes novidades, há um lugar gostoso para viver, um lugar melhor, mais seguro, mais cristalino, né, para se viver. Mas aí começa a vir a saudade da família, né, cara? Porque aí os amigos já estão formados, as turmas já estão formadas, a rotina já está formada.
passeou, curtiu, tal. Não que ele não vá fazer isso, mas agora ele precisa começar a segurar com mais dedicação mesmo, a grana e tudo. E isso talvez esteja já deixando ele com um pouco de saudade da gente e tudo. E ele sempre foi muito familhão mesmo, muito apegado. A gente há bons anos se curte bastante, né? Eu tô quase achando que não é bem uma segunda-feira, não. Tô quase achando que é um domingo. Mas calma, né, cara? Você não atravessou nem metade do percurso, né? Ainda temos uma Raposo Tavares para nos entender aí, né? Nossa, cara, essa relação nova dá uma maciez, uma firmeza a mais na moto, tão legal. E realmente constatar que aquele tuc que estava fazendo, que eu estava sentindo aqui na trepidação da moto, era realmente a relação da moto. Coroa, pinhão e corrente. E depois uma corrente. Aliás, eu preciso passar lá para pagar. Para pagar ali. Para pagar por GC a relação. Eu não fui lá passar o cartão ainda. É mesmo, a Juscelino tá bem mais tranquila. Olha um híbrido aqui, um Toyota, né? Toyota. Na hora do almoço, hoje a previsão dizia que ia esquentar e tal, mas que a partir do meio da tarde já ia começar a mudar e havia até uma pequena, mas uma possibilidade de chover, de garoar em alguns lugares, em alguns pedaços e tal, né? E na hora do almoço, eu almoço bem tarde, né? Eu saio 1h30 para almoçar. Tava bem fechado o tempo, tava bem assim, tava calor, mas eu via nuvens bem pesadas, assim, aquelas que dão a impressão que vai chover logo, né? Vai chover a qualquer momento. E persistiu isso, ficou, só deu essa leve esfriadinha, que é a normal, né? Que é normal para esse período. E continuamos no tempo super seco. Que nos judia um pouco de nós riníticos e sinusíticos. Mas eu não tenho sentido. É que assim, eu lavo meu nariz, né? Eu ponho sorinho no nariz todas as noites, né? Ou a maioria das vezes. E o cabelo tá bem, por enquanto tá legal. Não teve ainda nenhuma crise, nada. Teve há algumas semanas atrás, teve um momento do nariz escorrer bastante, só isso, assim, só escorrer mesmo. Mais nada, assim. Teve um pouquinho de tosse à noite. A própria médica na sexta-feira disse que a tosse é alérgica mesmo, não é. O que foi isso, meu Deus do céu? Não é de peito congestionado nem nada disso, né?
que me deixa puto é o fato do cara o retrovisor não servir pra nada, né? Não deu tempo, né? Trabalhei bastante hoje. Não consegui pegar assunto assim específico. Teve desmembramentos aí da tragédia lá do prédio que pegou fogo e depois desmoronou. E li algumas coisas, li até o Reinaldo Azevedo falando sobre isso. Acho que ele tem bastante razão em algumas coisas que ele está dizendo sobre isso. E é um pouco da linha que eu estava falando de manhã. Ele é chato mesmo. Ele é extremamente chato. E eu vou fazer o seguinte: onde ele for eu não vou. Se ele for direto eu vou virar, se ele virar eu vou direto. Ele vai até para outro lugar, eu acho, né? Eu acho, não sei. Pode ser só que ele esteja indo para a direita ali para daqui a pouco voltar para cá. Ixi, ele vai pra cá também. Tá vendo? Tô vendo ele aqui, ó. Olha ele ali. Bom, mas eu passei e ele não passa. Mas ele passou. Eu já passei quase fechando, se bobear fechado. Só cuidado aqui, né? Radarzinho aqui, mas eu tô na velocidade, então tá tudo bem. Tava com um texto aqui, tô com esse papelzinho justamente porque eu ainda não desenvolvi o texto inteiro, né? Aqui é aquilo que eu aprendi semana passada, né? Vai lá, vai lá. Tava vendo ele aqui. Então, é mais uma daquelas minhas pegadas no pé, né? Seu negócio aqui no Brasil, viu, cara? E há pouco tempo, há poucos dias aí, que fiquei sabendo pelo site do Paulo Pes, aquelas coisas lamentáveis que eu já comentei sobre esse assunto, sobre esse tema uma outra vez, mas a gente sempre vai lamentar, né? Que as pessoas se recusem a pensar, se recusem a entender por si muita coisa que já dá para entender por si e que ninguém teria sequer o direito de tocar em determinados assuntos que dizem respeito só a você, só a própria pessoa e aos seus, né? É uma decisão completa, decisão, não é decisão, é uma, eu vou explicar, é uma necessidade específica. E no caso de uma... não vou pra lá, não. Eu não sei, parece que foi no Paraná. Eu não me lembro exatamente. Mas uma mãe que o filho recém-nascido ou bebezinho precisou de uma transfusão de sangue. Parece que recém-nascido, porque ele estava com uma malformação intestinal. E aí ele teve hemorragia intestinal gravíssima. E eu sei que a mãe vira aos médicos e diz muito claramente
que não permite a transfusão de sangue. Precisa explicar muito a mais assim? Tá bom, eu explico. Os Testemunhos de Jeová, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É impressionante como isso chegou no Brasil, né? Mas, enfim. Tem essa regra. Tem essa regra. Ah, não, isso que eu falei é Mormon. Perdão. Deixa pra lá. Ou sim. Agora eu não sei. Vou precisar pegar isso. Acho que é isso mesmo. Acho que é Testemunha de Jeová, que é o Santos dos Últimos Dias. Eu acho que é. Me desculpe a ignorância, eu vou corrigir isso na próxima. E na resenha, no resumo deste vídeo aqui, eu vou estar esclarecendo neste minuto aqui o que é o certo, tá? Enfim, vamos deixar uma coisa clara: medíocres do mesmo jeito, na minha concepção. Enfim, essa bendita seita não permite ter uma interpretação em algum momento do livro bosta que deu ao fundador ou a um dos pilares aí dessa religião a interpretação de que não se pode fazer transfusão de sangue e acabou. Cara, quando a decisão sai, mano! Ô! Você é demente, velho! Caramba, meu! Se é pra afetar o adulto, a gente até vai entender, embora abomine da mesma forma. Agora pra criança não, né? Mas que bom que esse não tem um final tão terrível quanto se imagina para esse tipo de atitude mentecapta que alguém possa ter com o próprio filho. Colocar a bosta da interpretação de um filho da puta que fundou uma seita, uma tese religiosa, acima do direito de viver do seu filho. Então, por sorte, por muita sorte, por bom senso de muita gente, conseguiu-se um mandado judicial para fazer sem o consentimento da mãe. Para fazer a transfusão de sangue na criancinha sem o consentimento da mãe. E isso salvou a vida da criança. Que bom, né? E eu com a minha sina de ambulâncias, né? Não tem jeito. Elas estão no meu caminho. Eu tenho que entender isso. Motinha bonita, hein, velho? Que bichinha invocada que você tem aí. Ficou tenso aqui, tô tentando de um jeito ou de outro, é melhor eu ficar quietinho aqui. Aproveitar até que a Raposo tá numa situação bem mais light hoje. Esse estúpido aqui, você tá errado, velho. Você tá errado, seu imbecil. Tá louco pra fazer uma bosta.
E a estúpida que está atrás dele não dá um peteleco na cabeça dele para falar: presta atenção, filho da puta. Não sei se está pegando aqui. Acho que não, inclusive. Isso. A outra aqui, ó. A outra aqui. Que coisa bonita. Tá certo. E eu tô completamente doido já e não percebi ainda. Preciso me internar. Voltemos a outros loucos de outras facções de loucos, né? Então, tiveram bom senso todas as outras partes lúcidas ou mais lúcidas do que esta filha da puta desta mãe, e conseguiram fazer a transfusão de sangue na criança. Eu gostaria que isso ficasse registrado, quer dizer, não gostaria, vamos deixar isso muito claro. Um dia essa mãe cai na real. Um dia ela cai. E um dia isso vai doer na consciência dela. E eu agora falo com sinceridade. Não gostaria que essa criança, depois de adquirir consciência, soubesse da capacidade que a mãe dela teve. Que a mãe dessa criança teve de negar a vida. Ou colocar em tão alto risco a vida do seu filho. E é daquelas coisas que a gente fala, mas como é possível? Cara, desculpa, em proporções de consequências diferentes, tudo o que este caralho deste livro teoricamente ensina tem esse mesmo contexto da interpretação de alguém para o consentimento de outros, sem o perdão da palavra, com o consentimento de outros idiotas. Brinca comigo não, que eu dou um jeito e te passo, velho. E no fundo é tudo igual, cara. No fundo é tudo igual. Essas interpretações, elas tendem a soar tão estranhas, tão esdrúxulas, tão imbecis, que em algum momento o cara extrapola na interpretação e manda uma dessas. Você vê que é uma religião moderna que ela, no tempo de sua fundação, de sua interpretação, o cachorro do seu líder, do seu fundador, do seu sei lá o quê, como é que eu posso chamar uma pessoa com essa capacidade, ele já tinha opinião sobre o conceito de transfusão de sangue. Então isso é do século XX, século XIX no máximo. E quem foi que disse que o livro bosta tem alguma informação sobre isso? Não tem. Provavelmente o filho da puta, ele vai lá em algum lugar que tá falando de alguma coisa que não tem nada a ver com isso, e ele fala, tá vendo? Tá falando de transfusão de sangue aqui, ó. Mas moça, você precisa atravessar correndo na minha frente, é? Então é isso, né, cara? 2018 realmente tem um ser humano que é capaz até de ter filhos. Eu sei que ter filhos não exige nenhuma inteligência suprema. Da mulher exige que ela abra as pernas, desculpa falar dessa forma. Do homem exige que ele entre e pronto. Isso todos os animais fazem.
O que o homem faz é aprimorando os requintes de prazer. Só isso. Mas não vou continuar, não vou falar sobre isso agora. Agora, o bonitão, ele foi tanto para lá que depois não conseguiu voltar, né? Aí ele segurou para não passar em cima de mim, né? Ele não iria passar em cima de mim, mas ele poderia dar uma esbarrada, alguma coisa, ele não se sentiu seguro de continuar. E foi legal, bom da parte dele, né? É a esse e vários outros tipos de interpretação, como por exemplo aquele outro livro, que tem origem no mesmo, na verdade, né? Que tem as suas interpretações também nessa escala maiúscula, sensacional e provida de muito senso de humanidade e decência, que dá regras específicas sobre questões que já são mais do que resolvidas com uma civilização razoavelmente pensante. Muito razoavelmente, por sinal. Mas, ao que parece, a maioria da população ainda realmente tem em sua consciência de que precisa disso. Que precisa dessas insanidades de pensamento, de ideias e que culminam em execuções desastrosas. Ainda bem essa criança paranaense, ainda bem que estava rodeado de gente sensata. Ainda bem. Nem sei se sensata, cara. Vou dizer que o médico de plantão teve um insight e falou assim: o quê? Essa criança vai morrer aqui no meu plantão e eu vou responder por isso? Picas. Porque a gente volta naquela coisa de só acontece o que Deus quer. Aí mas e as coisas ruins? Espera aí, as coisas ruins são o livre-arbítrio. Tá. E os inocentes? Os inocentes vão pro reino dos céus. Tá. Realmente fechou o círculo. Agora eu tô muito feliz. Que se eu pensar, eu não sou inocente. Se eu for inocente, eu vou para um lugar virar um vegetal ou uma ovelha. Ruminar. Né? Ruminar. Só posso. Então é isso, cara. Não tem saída. Quer dizer, tem todas as saídas, mas na última etapa, quando não tiver mais nenhuma nesse labirinto bobo, labirinto infantil, na última etapa haverá um último conceito. Isto é sagrado, isto é dogma, isto não se pode perguntar, não se pode questionar. Até isso sim eu estava pensando em ter uma das viagens falando sobre isso. Sobre aqueles estúpidos, a história da caixa do ovo. Depois eu ponho isso. A história da caixa do ovo, a história do John Lennon, a história... Tem mais algumas inventadas também, né? E realmente é o auge da interpretação de um estúpido sobre conceitos divinos, né? Mas enfim, podemos aprender. Eu espero, meu filho, espero sinceramente que você não caia nessas imbecilidades. Espero mesmo. E te peço mais uma coisa: se você cair, ou melhor do que isso, se você sentir seu pai caindo, dá um chacoalhão nele, põe ele pra assistir isso, pra ouvir isso. Tá bom? É isso, vamos aí ajudar a patroa, pegar o bebê e fazer nossa obrigação. Um abraço, gente. Até mais.